Vamos dar continuidade à exposição que nós começamos nesta manhã, no capítulo de número 24. Nós fizemos hoje de manhã a exposição dos primeiros 12 versículos de Lucas capítulo 24. E agora nós vamos ler do verso 13 ao verso 35. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, 13 ao 35. Eu farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem a leitura com atenção. Diz-nos assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, Pai Celestial, nós estamos diante da Tua presença, diante da Tua palavra, que fala ao nosso coração. Pedimos, ó Pai, que da mesma forma como ardia o coração dos discípulos neste texto ao ouvirem a Tua palavra, também tenhamos o coração ardendo, desejoso de conhecer mais a Ti. Abra a nossa mente, o nosso entendimento, e que assim sejamos edificados pela exposição da Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. As crianças estão preparadas para o desenho desta noite? Se lembram do que nós falamos hoje de manhã? Qual foi o desenho que nós fizemos? Hoje de manhã eu pedi para vocês desenharem 2 coisas. Em uma primeira imagem, vocês iam desenhar as mulheres muito tristes por causa da morte de Jesus. Mas aí depois disso eu pedi para vocês desenharem elas felizes, querendo contar do que elas haviam ouvido com os anjos para as outras pessoas. O desenho agora de noite vai ser um pouco parecido. O primeiro desenho, vocês vão fazer esses 2 homens caminhando, muito tristes, caminhando até essa cidade chamada Emaús, entristecidos por causa da morte de Jesus. E na segunda imagem, vocês vão fazer 2 coisas. Vocês vão desenhar uma Bíblia aberta e vão desenhar um cálice com vinho e um pão partido. Perceberam? Vão fazer uma Bíblia aberta e um cálice com um pão partido. E desses 2 elementos, da Bíblia e do pão e do cálice, vão sair raios de luz que entram no coração desses discípulos e eles então passam a ficar muito felizes. Esse é o desenho que eu quero que vocês façam com base no sermão desta noite. Temos falado sobre a ressurreição de Cristo Jesus.
A Páscoa é uma celebração da ressurreição de Cristo Jesus. Mas nós celebramos isso todas as vezes que nós nos reunimos como povo de Deus no dia do Senhor. E essa narrativa, nós vimos, é tão importante que os 4 evangelistas nos contam a respeito da ressurreição de Cristo Jesus. Nós vimos que do verso 1 ao 12, os anjos apareceram àquelas mulheres que foram até o sepulcro para encontrar Jesus, mas não encontraram. E os anjos então dizem o que havia acontecido, ele havia ressuscitado, como ele mesmo havia predito. E agora, a partir do verso 13, nós temos a continuação dessa história. Estamos falando ainda sobre a ressurreição. Só que neste momento, o próprio Cristo aparece aos seus discípulos. Esse encontro então traz algo especial. Cristo ainda não havia aparecido para as mulheres, havia apenas dito por meio dos anjos que ele havia ressuscitado. Mas agora o próprio Cristo aparece em carne, ressurreto a esses homens. E é interessante porque nesse relato dos discípulos que iam ao caminho de Emaús, nós vemos que é uma ênfase muito grande na comunhão que o Senhor tem com o seu povo. E é interessante porque quando nós lemos o livro de Atos, que foi escrito pelo mesmo autor, nós vemos uma preocupação em mostrar como o povo de Deus vivia em comunhão. Comunhão baseada na união que eles tinham com Cristo Jesus. Nós sabemos que Lucas e Atos formam juntos uma grande obra de 2 volumes. Então o que Lucas está fazendo aqui é concluindo esse primeiro volume para nos preparar para o segundo, que fala sobre essa comunhão que Cristo tem com o seu povo. Por essa razão, o tema do sermão nesta noite é Caminhando com o Cristo ressurreto. Caminhando com o Cristo ressurreto. Mas o que é que caminhar com o Cristo ressurreto traz para você? O que é que caminhar com o Cristo ressurreto traz para a sua igreja? O que o Cristo ressurreto nos traz? Em primeiro lugar, ele nos traz a sua companhia na tribulação. Cristo ressurreto nos traz a sua companhia na tribulação. O texto começa dizendo que aqueles 2 homens saíam de Jerusalém e iam em direção de uma aldeia chamada Emaús. Emaús ficava mais ou menos a 11 quilômetros de Jerusalém. E aqueles discípulos provavelmente tinham participado das festas celebradas em Jerusalém, a festa da Páscoa. E depois que passou o sábado, eles estavam voltando para a sua terra, mas provavelmente muito entristecidos. Entristecidos porque aquele com quem eles haviam caminhado por muito tempo, Cristo Jesus, estava morto. E o texto diz que eles estavam conversando a respeito das coisas sucedidas. Que coisas eram essas? A própria morte de Cristo Jesus. Talvez eles tivessem ouvido, na verdade sim, eles ouviram aquilo que as mulheres haviam dito e eles estavam conversando sobre isso. E a ideia que o texto dá é que eles estavam discutindo com um forte tom emocional. Eles estavam realmente impactados por isso que havia acontecido e é sobre isso que eles estavam conversando aqui no texto. Entristecidos por causa da morte de Cristo. E um momento de tristeza. Mas é justamente nesse momento que o próprio Jesus aparece em carne diante deles. Não era um fantasma, não era uma aparência de homem, era o próprio Cristo Jesus em carne, que veio até a presença deles. Se por um lado, nos primeiros 12 versículos de Lucas 24, nós vemos apenas uma inferência de que Cristo havia ressuscitado, os anjos dizem que ele ressuscitou, agora o próprio Jesus aparece diante deles nesse momento de tristeza. Mas eles não o reconhecem. O texto diz, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Por que será que eles não reconheceram a Cristo Jesus? Nós podemos pensar em diversas razões. Talvez a tristeza tinha sido tão grande a ponto de que eles não se lembravam mais. Quando nós vamos, por exemplo, para Lucas 22 e vemos o relato do Getsêmani, em que os discípulos estão orando com Jesus, eles estavam tão tomados de tristeza que o texto diz que eles dormiram de tristeza. De fato, a tristeza muito grande pode trazer efeitos sobre nós, sobre o nosso corpo, que nós muitas vezes não podemos controlar. Talvez eles se esqueceram de Jesus porque eles estavam tristes. Ou então eles se lembravam do rosto desfigurado de Jesus, que eles se lembravam na cruz, e não estavam identificando aquele homem cheio de dores, sofrendo, cheio de sangue, com o Cristo ressurreto naquele momento. Não sabemos qual dessas razões poderia tê-los feito esquecer, mas é provável que a principal delas tenha sido o seu próprio coração endurecido. Da mesma forma como as mulheres estavam com o coração tardio em reconhecer, em se lembrar daquilo que Cristo disse, assim como elas estavam incrédulas, como os discípulos também estavam, agora esses 2 homens estavam com os olhos impedidos de reconhecer a realidade da ressurreição de Cristo Jesus. Mas é justamente nesse momento de tristeza, momento de tribulação, em que Cristo aparece a eles. O momento em que eles não estavam buscando a Cristo Jesus, mas o próprio Cristo vem até eles e mostra a sua presença. De forma semelhante, irmãos, nós podemos ter hoje a certeza de que Cristo também se faz presente na vida da sua igreja.
Cristo ressuscitou para garantir que Ele estará conosco para sempre. É isso que Ele diz em Mateus 28. Eis que estou convosco até a consumação do século. Ele promete estar com sua igreja. E mesmo que Ele não esteja fisicamente presente entre nós, Ele nos dá a garantia de que está presente conosco por causa do seu Santo Espírito que habita em nós. Ele enviou o seu próprio Espírito para habitar a sua igreja. Tem maior prova da sua presença no meio de nós? O Espírito Santo habitando o seu povo. E é dessa forma que Ele governa a sua igreja, que Ele promete estar conosco. Ele também está conosco, mesmo em momentos de tribulação. Como a igreja passou em toda a história. Perseguições, provações, tribulações, tristeza. Em tudo isso, o que deu ânimo verdadeiro para que o povo de Deus passasse por tudo isso, foi a presença confortadora do Senhor. Certamente é fácil ter fé em momentos tranquilos. É muito fácil nós dizermos que cremos em Deus quando as coisas vão tudo bem. Mas é justamente nos momentos de dificuldade, quando nós às vezes podemos até quase duvidar que Cristo está conosco, que nós devemos ter mais da nossa fé amparada, fortalecida e baseada na pessoa de Cristo. Baseada na presença daquele que, mesmo quando nós não estamos vendo, está conosco, caminhando conosco. São as palavras e a presença de Cristo Jesus com a sua igreja que dão conforto no meio das tribulações. Por isso, caminhar com o Cristo ressurreto traz companhia na tribulação. Cristo traz a sua companhia na tribulação. Essa é a primeira verdade que o texto nos ensina. Mas o texto também nos ensina uma segunda verdade a respeito do caminhar com Cristo Jesus. Caminhar com Cristo ressurreto o traz sua revelação nas Escrituras. Em primeiro lugar, traz sua companhia na tribulação, mas em segundo lugar, traz a sua revelação nas Escrituras. Observe o que diz o verso 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? Quais coisas aconteceram em Jerusalém? Agora Jesus, como que um terceiro caminhante com eles, vem até eles, identifica que eles estão discutindo sobre as coisas que aconteceram em Jerusalém e pergunta: o que é que foi que aconteceu em Jerusalém que vocês tanto estão discutindo? Com um forte tom emocional. Aí eles perguntam: mas você talvez é o único que estava aqui e não soube o que aconteceu? Foi um evento tão grande que todos aqueles que estavam em Jerusalém, quer os habitantes, quer os visitantes que haviam vindo para participar da festa, todos sabiam que um homem havia sido morto. Um homem que era poderoso em palavras, em ações. Será que só você não sabe o que aconteceu? É claro que Cristo sabia, irmãos. Mas agora Ele dá a eles a oportunidade de explicar o que é que eles entendiam a respeito da obra de Cristo Jesus. De fato, havia sido um momento impactante. Mas o quanto eles entenderam daquilo que Cristo fez? Quanto será que aqueles 2 discípulos haviam entendido sobre o que significou a morte de Cristo Jesus? Será que eles se lembravam do que esse Cristo havia dito sobre a sua ressurreição? Então eles explicam no verso 19. Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. A resposta de Cleopas dá para nós aqui um pequeno resumo daquilo que foi a obra de Cristo Jesus. Ele diz que ele era um varão profeta, ou seja, alguém enviado por Deus para falar da parte de Deus. E o que ele fazia? Ele era poderoso em obras e palavras. Tanto aquilo que ele falava, quanto aquilo que ele fazia eram impactantes para o povo daquela época. Apesar disso, os principais sacerdotes e as autoridades judaicas o entregaram para ser condenado à morte. Ele diz quem foram os culpados pela morte de Jesus. Apesar de Jesus ter sido morto pelas mãos dos romanos, os verdadeiros culpados pela morte de Jesus foram os judeus, as principais autoridades invejosas de Jesus, que não receberam. O povo para o qual Cristo veio não o recebeu. Por isso o texto diz que eles eram culpados por terem condenado à morte e crucificado a Cristo Jesus. E esse pequeno resumo que é feito aqui por Cleopas é narrado por Lucas no seu evangelho do capítulo 4 ao capítulo 18. Tanto é que nesse intervalo, o próprio Lucas utiliza muitas vezes essas expressões para falar a respeito da obra de Cristo Jesus. Veja, por exemplo, como ele fala no capítulo 7, verso 16 e verso 22, diante daquilo que Jesus fazia. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Então Jesus lhes respondeu:
ide anunciar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho. O texto diz que ele era poderoso em obras e também em palavras. Aquilo que era falado por ele tocava as multidões. Aquilo que ele fazia trazia verdadeiro impacto sobre aqueles que viam aquelas coisas. De fato, ele era um profeta enviado por Deus que havia feito tantas coisas. O próprio Lucas, em Atos, vai utilizar a mesma expressão, dizendo que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, o qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. Um pequeno resumo da obra e do ministério de Cristo Jesus. Ensinou a vontade de Deus, curou muitas pessoas para atestar que aquelas palavras eram verdadeiras, mas ele foi entregue para ser morto. Os seus o rejeitaram. Mas parece que há algo faltando aqui. Ele não falou alguma coisa que faltava. Algo mais precisava ser dito, além do ministério de Jesus e da sua morte. Faltava algo a ser dito por Cleopas. E talvez ele tivesse alguma noção disso, porque um pouco depois ele vai dizer, é verdade, alguns disseram que sua tumba estava vazia. Mas antes de dizer, ou dar algum indício de que Cristo havia ressuscitado, observem o que ele diz no verso 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Palavras de um homem com expectativas frustradas. Alguém que esperava algo de Jesus, mas não teve as suas expectativas atendidas. Por isso ele está tão entristecido. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. E o pensamento de Cleopas, e talvez da maioria do povo naquela época, é que talvez Cristo Jesus instauraria um reino político, que tiraria o domínio romano por sobre os judeus e restauraria o trono de Davi, seu pai. É isso que eles esperavam. O Messias político que trouxesse libertação política ao povo. Eles não esperavam um Messias sofredor. Não esperavam um Messias humilhado, morto na cruz. E por isso, quando eles veem Cristo Jesus sendo morto daquela forma, eles pensam, não teremos redenção. Não teremos libertação política. Mas Jesus diz e mostra que de fato ele não havia entendido para o que Cristo havia vindo. Nós podemos tirar uma lição diante disso, irmãos. Muitas vezes as pessoas, talvez nós mesmos, temos a tendência de enxergar Jesus da forma como nós queremos. Nós colocamos expectativas em Jesus ou na pessoa de Deus que não podem ser supridas, porque Deus não pode ser colocado em caixinhas como nós esperamos. Muitas vezes nós moldamos Deus à nossa imagem. Esperamos que Ele cumpra promessas que Ele nunca nos prometeu. Isso é resultado de uma visão limitada e equivocada a respeito de Cristo Jesus. Muitas vezes nós pensamos em Cristo apenas em alguns aspectos. Talvez como um homem bom que fez milagres. Ou talvez um mestre muito sábio. Um exemplo para ser seguido, um bom líder. São coisas verdadeiras a respeito de Cristo, mas elas não são o todo. Nós precisamos conhecer a Jesus da forma como Ele se revela a nós. Precisamos ter as nossas categorias moldadas, como nós vimos hoje de manhã, de acordo com aquilo que Deus mesmo revela a nós pela sua palavra. Não somos nós que devemos moldar a Deus a nossa imagem. Somos nós que precisamos ser moldados por aquilo que Ele é. Ele é o padrão, Ele que se revela na sua palavra, Ele que se revela em Cristo Jesus. E como nós vamos ver nos próximos versículos, toda a Escritura fala sobre Cristo Jesus. Se nós queremos ter uma visão completa a respeito de Cristo Jesus, nós precisamos estudar todas as Escrituras. Não só a parte que nós gostamos, mas só assim nós entenderemos o grande plano da salvação, planejado por Cristo Jesus, planejado por Deus em toda a eternidade, de enviar Cristo Jesus para nos moldar a sua imagem e semelhança. Aqueles homens tinham feito na sua mente a imagem de um Jesus, que não correspondia ao verdadeiro Jesus. Por isso eles foram frustrados. Eles não ouviram a palavra de Deus, não receberam a revelação de Cristo Jesus da forma como deveriam, e por isso tiveram suas expectativas frustradas. Mas então nós lemos no verso 22, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificavam a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Eles demonstram que haviam recebido da parte das mulheres o testemunho de que os anjos disseram que ele havia ressuscitado. Mas apesar daquela mensagem trazida pelas mulheres terem deixado aqueles homens perplexos,
Por causa do conteúdo da mensagem, ainda assim eles não creram, não foram verdadeiramente convencidos. Pedro teve um princípio de fé porque ele foi até o sepulcro para verificar a exatidão dessas palavras. Mas aqueles homens mesmos não haviam crido ainda. Por isso eles são duramente repreendidos por Jesus no verso 25, que diz: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus começa a sua repreensão com um forte tom emocional, trazido por essa interjeição. Honestos, vocês são tardos de coração, vocês não entendem aquilo que os profetas disseram. E observem que essas palavras de Jesus são paralelas às mesmas que os anjos haviam dito às mulheres. Os anjos disseram: olha, vocês não se lembram do que Jesus disse? Como é que vocês não estão lembradas? Ele já havia falado que isso aconteceria. Mas agora Jesus dá um passo além. Não precisavam ficar apenas com aquilo que eu disse. Os profetas do Antigo Testamento já haviam falado isso. Se vocês conhecessem as Escrituras, vocês saberiam. Apesar de em alguns momentos das Escrituras o Antigo Testamento dizer que de fato o Messias viria para instaurar um reino político, o qual de fato nós esperamos no futuro, quando todos os reis da terra se submeterão aos pés do ungido do Senhor, na sua primeira vinda, ele viria como um cordeiro humilhado, um cordeiro sofredor. Alguém que veio para servir, não para ser servido. E por isso Jesus, quando utiliza essas palavras e começa a expor o que as Escrituras falavam a respeito dele, não traz nenhuma novidade. Tudo aquilo já estava presente no Antigo Testamento, era só eles lerem e compreenderem. Mas eles não criam naquilo que os profetas haviam dito. E o texto diz que ele começa por Moisés. Ou seja, pelos 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 5 livros que têm muito a falar a respeito de Cristo Jesus. Pensem, por exemplo, em Gênesis 3, versículo 15, quando nós temos o proto-evangelho sendo anunciado, que viria o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Ou então em Êxodo capítulo 12, que nós temos a instituição da Páscoa judaica, viria o libertador que traria verdadeira redenção a eles. Levítico capítulo 16, que nós estudamos esses dias. Um texto que fala sobre o bode emissário que é enviado, levando a transgressão do povo para longe, mostrando a importância e a necessidade de purificação. Números capítulo 21, a serpente que foi levantada no deserto apontava para Cristo Jesus. Deuteronômio 21, aquele que era maldito porque foi pendurado no madeiro. Textos de Moisés que falam sobre o Messias que viria. Mas ele também passa pelos profetas. Isaías 53, por exemplo, o servo sofredor. E tantos outros textos que o próprio Lucas conhecia e que ele vai citando tanto no seu evangelho como no livro de Atos. Em Lucas, ele cita um texto que fala: preparai o caminho do Senhor, está vindo aquele que trará a verdadeira redenção. Ele também fala daquele sobre o qual está o Espírito do Senhor, cumprindo Isaías 61. Ele cita o Salmo 118, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa se tornou a pedra angular, a principal pedra. O Salmo 110. Disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita até que ponha os seus inimigos debaixo dos teus pés. Daniel capítulo 7. O Filho do Homem é assentado à destra do ancião de dias e que traz juízo sobre aqueles que o rejeitam. Joel capítulo 2, a promessa da descida do Espírito Santo garantida por Cristo Jesus. A esperança do Messias do Salmo 16, em que ele confia no Senhor dizendo que ele não permitirá que o seu santo veja a corrupção. Isaías 55, uma nação que não conhece ouvirá desse evangelho e envergonhará aqueles que o rejeitaram. As promessas feitas a Abraão, de uma descendência que abençoaria todas as famílias da terra. A promessa a Davi, o descendente de Davi que se assentaria no trono e reinaria eternamente. Todas as escrituras falam de Jesus. O Pentateuco, os profetas, os salmos, todas as escrituras apontam para Cristo Jesus. Por isso, irmãos, muitas vezes nós temos a tendência de ler apenas as partes da escritura que nós gostamos, mas não deve ser assim, porque todas as escrituras apontam para Cristo Jesus. Há muitos textos nas escrituras que nos falam isso. Paulo diz em Atos capítulo 20, aqueles homens de Éfeso, que ele não deixou de pregar todo o desígnio de Deus. Não podemos nos apegar apenas às partes que nós gostamos. Temos que ir também às partes difíceis, porque elas também são úteis para o nosso ensino. Ou então o próprio Paulo dizendo em 2 Timóteo capítulo 3, toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a exortação, para a educação na justiça. Outro texto ele diz, tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino e instrução. Tanto as partes que nós gostamos, quanto as partes que nós não gostamos. Todas elas apontam
para Cristo Jesus. E nós só podemos ter uma visão ampla de quem é o nosso Messias, o nosso Redentor, quando nós conhecemos todas as Escrituras. É bem verdade que nessa vida nós não teremos o privilégio de conhecer tudo que Deus revelou na palavra a nós. Mas nós podemos ter o desejo de buscar Cristo Jesus, na onde Ele se revela, em todas as Escrituras. Todas as Escrituras falam a respeito de Cristo Jesus. Todas elas falam do desígnio de Deus, como o texto diz, que era necessário que Ele passasse para a redenção do povo de Deus. Nada daquilo que havia acontecido fugia do plano do Senhor. Tudo havia sido profetizado. Ele deveria ser entregue, Ele deveria morrer, padecer, mas também era plano de Deus que Ele fosse ressuscitado e exaltado sobre tudo e sobre todos. Por isso o texto diz que convinha que Ele passasse por tudo isso e então entrasse na sua glória. A ideia de glória utilizada aqui é que Ele receberia a majestade e a autoridade em decorrência da sua humilhação. Ele já tinha toda a glória como um Pai, sendo o verdadeiro Deus, mas como Deus homem, como mediador da aliança, como Filho de Deus, Ele recebeu glória e majestade por causa da sua obediência. Essa glória, irmãos, demonstra que Cristo de fato não permaneceu morto. Cristo está exaltado à direita de Deus. E uma vez que todas essas coisas são cumprimento das Escrituras, e que Cristo está à direita de Deus governando toda a história, nós podemos ter a certeza de que todas as suas promessas se cumprirão. Ele está lá à direita de Deus garantindo que todas as coisas cooperarão para a sua glória e para o benefício do seu povo. Tudo isso havia sido predito. Sua morte, sua ressurreição, sua exaltação. E Ele hoje está lá, à direita de Deus exaltado, garantindo que todas essas coisas se cumprirão. Por isso, irmãos, caminhar com Cristo Jesus traz para nós a sua revelação nas Escrituras. Cristo se revela a nós em todas as Escrituras. E se nós conhecemos as Escrituras, nós poderemos conhecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, da forma como Ele se revela a nós. Mas em terceiro lugar, caminhar com Cristo Jesus nos traz uma terceira coisa, a sua presença na comunhão. Cristo Jesus se faz presente na comunhão do seu povo, e é isso que os versos 28 a 32 nos ensinam. Observem o que o texto diz. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos, e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? O texto diz que eles estavam chegando naquela cidade, estava começando a ficar noite, e Cristo aqui dá a entender que ele continuaria a sua viagem, ele iria mais para frente. Mas então aqueles homens, temerosos do que poderia acontecer com esse homem que eles ainda não haviam reconhecido, eles falam: olha, venha, entre, passe a noite aqui conosco. É perigoso andar nas estradas, pode haver salteadores, pode haver animais, não sabemos o que pode acontecer. Por isso, venha e durma conosco aqui. Mas antes disso, eles se alimentaram. Eles participaram de uma refeição comum. Nós não sabemos se aqui propriamente foi uma celebração da ceia, mas as palavras que são utilizadas denotam essa ideia de uma comunhão muito íntima do Senhor com os seus discípulos. Tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Uma refeição comum estava sendo tomada por eles. E essa expressão vai aparecer muito também no livro de Atos, demonstrando a comunhão que a igreja tinha com o seu Senhor ressurreto. O povo estava desfrutando da comunhão com o seu Deus. Isso que as refeições significavam naquela época. Nós estudamos alguns dias atrás o livro de Levítico, e nós vimos que havia 5 principais ofertas que eram feitas pelo povo. Ofertas relacionadas à purificação de pecados, à consagração do povo ao Senhor, à gratidão. Mas a última oferta era chamada a oferta de comunhão. E nessa oferta, depois de ter sido purificado e de estar diante da presença do Senhor, o ofertante poderia pegar uma parte dessa oferta para comer, representando ele mesmo se alimentando com Deus. Deus chamando o pecador purificado na sua presença, consagrado a ele, para se alimentar com ele. No Antigo Oriente, o período no qual acontece todas as coisas do Antigo Testamento, a refeição era o momento mais alto, mais importante de comunhão entre as pessoas. Tomar uma refeição significava muito para aquele povo. E quando Jesus então se achega a essa casa e toma essa refeição com os discípulos que iam ao caminho de Emaús, ele demonstra comunhão, demonstra intimidade com eles.
E é nesse momento em que eles estão participando disso, que aqueles homens têm os seus olhos abertos e agora reconhecem aquele de fato era Jesus. Jesus que estava morto e agora está ressurreto diante deles. Eles têm agora o coração amolecido e identificam a presença do Senhor. Jesus está ausente em carne de nós, atualmente. Não podemos ver Jesus pessoalmente como eles viram, mas Jesus verdadeiramente está presente em nosso meio. E um dos meios pelos quais Cristo Jesus se faz presente no meio de nós é por meio do sacramento da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é a celebração da própria presença de Deus conosco, do Cristo ressurreto. Ele se faz verdadeiramente presente conosco na ceia. Não é meramente um símbolo, um memorial. Ele verdadeiramente está presente quando nós celebramos a ceia do Senhor. Com isso eu não quero dizer que, de alguma forma, nós nos alimentemos fisicamente de Jesus, como se os elementos se transformassem no corpo de Cristo. Não é isso que acontece. Mas verdadeira, real e espiritualmente, Cristo se faz presente na ceia do Senhor. Não é apenas um símbolo. Ele verdadeiramente come conosco, participa conosco. Ele é quem serve esses elementos. Nós somos apenas ministros, instrumentos pelos quais o próprio Cristo Jesus serve esse banquete celestial e se faz presente conosco, nos alimentando. Não como se ele viesse fisicamente, porque como nós vimos, ele está à direita de Deus com o seu corpo ressurreto, governando todas as coisas. Na verdade é ele quem nos chama à sua presença. Da mesma forma como no Antigo Testamento o ofertante se aproximava da presença do Senhor nos céus, com a sua oferta de comunhão, nós somos chamados para estar junto com Cristo Jesus nos céus, na Sião celestial, no tabernáculo celestial, que ele abriu pelo seu próprio sangue, o novo e vivo caminho pelo nosso sumo sacerdote Cristo Jesus. E lá, à direita de Deus, ele nos chama a elevar o nosso coração para cearmos e termos comunhão com Deus na sua presença. Nós que antes éramos indignos de estar na sua presença, somos convidados pelo Rei dos Reis para participarmos de uma comunhão numa mesa com ele. É isso que significa a ceia do Senhor para nós. A ceia do Senhor é mais do que apenas um símbolo. É uma verdadeira refeição que nós tomamos com a presença de Cristo Jesus. E é isso que os discípulos participaram aqui também. Estavam na presença do Senhor. E eles então reconhecem a Cristo Jesus, mas no mesmo momento em que eles reconhecem a Cristo, o texto diz, ele desapareceu da presença deles. E o que eles então concluem? Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Deus já estava trabalhando no coração deles. Aquela palavra que estava sendo pregada por Cristo Jesus, aqueles textos do Antigo Testamento que estavam sendo expostos, eram usados por Deus para amolecer o coração deles, a ponto deles dizerem, o nosso coração já estava ardendo. Como nós não percebemos isso antes? Antes eles apenas tinham um certo conhecimento a respeito de Cristo. Uma notícia, um conteúdo a respeito da ressurreição. Mas agora eles foram visceralmente convencidos. O seu coração foi tomado de confiança, a ponto de que agora eles reconhecem e têm plena convicção de que Cristo ressuscitou e está diante deles. Por isso agora eles se surpreendem. Como nós não percebemos isso antes? Mas o texto também nos ensina, irmãos, o poder glorioso da palavra de Deus em convencer e converter os corações. Eles utilizam uma expressão forte aqui. O coração deles ardia por causa da palavra que estava sendo exposta. O coração deles era aquecido pela palavra e por isso eles estavam sendo confortados, mesmo em um momento de grande tristeza. Você tem buscado encher o seu coração da palavra do Senhor? Quando você talvez procurou uma igreja para ser membro, para congregar, o que é que você pensou? Na sexta-feira o reverendo Fabiano falou que em São Paulo é muito comum, né? Que há igrejas em que as pessoas vão por causa da comodidade que elas têm. Talvez por causa do estacionamento, por causa de um berçário muito equipado, por causa do ar-condicionado, por causa talvez de bancos acolchoados. São essas as motivações que levam muitas pessoas a procurarem igrejas. Mas será que essas são razões que devem nos fazer considerar se uma igreja é boa ou não para nós congregarmos? Será que é esse tipo de ardor que nós devemos buscar? Talvez uma igreja que traga para nós um simples sentimento subjetivo quando nós ouvimos determinada música bem tocada? O texto diz que aquilo que de fato deve nos fazer arder o coração é a pregação e a exposição da palavra de Deus. O que deve nos fazer arder o coração e desejar estar no culto com os irmãos é ouvirmos a pregação e a exposição da palavra do Senhor. Não de forma fria, para simplesmente ouvirmos a palavra e soltarmos pelo outro ouvido, como fizeram essas mulheres que ouviram a palavra do Senhor, mas não compreenderam. Como fizeram esses discípulos que com certeza conheciam as profecias do Antigo Testamento, mas não haviam assimilado essas verdades como suas verdades.
nosso coração também precisa arder pela palavra sendo pregada. A palavra precisa fazer o nosso coração arder, sermos desejosos de termos comunhão com os irmãos para conhecermos mais da palavra do Senhor. Por isso, caminhar com Cristo ressurreto também nos traz a sua presença na comunhão. A igreja é a comunhão dos santos. Um lugar em que nós celebramos essa comunhão que nós temos com o próprio Cristo Jesus, que se faz presente entre nós pela sua palavra e pelo sacramento da ceia do Senhor. Mas em quarto e último lugar, caminhar com Cristo ressurreto também nos traz força para a proclamação da palavra de Deus. Ele nos dá ânimo, nos dá força para que nós também sejamos instrumentos para levarmos essa palavra de Deus àqueles que ainda não a conhecem. Observem os versos 33 a 35. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vejam que interessante, irmãos. Aqueles discípulos haviam falado para Jesus estar com eles, porque era noite. Era perigoso andar por aí, pelas estradas que havia. Mas assim que eles reconhecem a Cristo Jesus, depois de terem andado 11 quilômetros, estarem cansados, eles não esperam um minuto. Eles imediatamente voltam para Jerusalém para falar dessa importante notícia que eles têm. Cristo está vivo. Uma notícia que não pode esperar, precisa ser contada. Mesmo que eles precisassem ser expostos aos perigos da noite, aos ladrões, aos salteadores, aos assassinos, a todos os perigos que a noite poderia trazer. Certamente cansados de andar 11 quilômetros. Mas eles falaram: não, nós vamos imediatamente, mesmo no meio do perigo, para avisar para eles que Jesus está vivo. A notícia era muito mais importante de qualquer conforto que eles poderiam ter, de qualquer segurança que eles poderiam ter. Era uma mensagem urgente. Eles precisavam ter pés apressados e velozes para contar aos 12, ou melhor, aos 11, aquilo que havia acontecido. Cristo Jesus estava vivo. Cristo Jesus está vivo. E essa notícia era tão urgente para eles naquela época quanto é para nós hoje também. Por isso nós precisamos ser diligentes ao falar a respeito da obra, da vida, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Nós como igreja temos esse dever, testificar da obra de Cristo Jesus. Uma notícia urgente, o único meio pelo qual as pessoas podem ser salvas. Devemos ter essa mesma disposição, a disposição de testificar daquilo que Cristo fez em nossa vida, nos libertando da morte, do império das trevas, nos transportando para o reino do Filho, do amor de Deus. Essa é a mensagem que nós temos o dever de testificar, como eles fizeram rapidamente. Mas o texto também nos mostra, irmãos, que apesar daquele momento proveitoso que eles estavam tendo na presença do Senhor, talvez eles queriam estar mais com Cristo, eles sabiam que eles tinham uma missão a cumprir. Eles não ficaram lamentando: olha, Jesus estava conosco, agora ele se foi, o que nós vamos fazer? Não, eles precisavam contar aquilo que havia acontecido. Um outro evangelista, quando está contando a ressurreição de Cristo Jesus, diz que em determinado momento, Maria Madalena se encontra com Cristo ressurreto e o abraça. E Jesus então diz: não me segure, mulher, eu ainda preciso cumprir uma missão. Se eu não for aos céus, o Espírito Santo não virá. Tenho algo a cumprir. Por mais que a presença de Jesus fosse boa para Maria naquele momento, Cristo precisava ir. E nós podemos entender que isso acontece conosco também, irmãos. Nós nos alegramos em estar na presença do Senhor no culto. Tem cultos que nós nem queremos ir embora, de tão felizes e alegres que nós estamos pela palavra que está sendo pregada, pela comunhão que nós temos com os nossos irmãos. Mas o culto acaba. O domingo termina, a segunda-feira começa, e nós também somos enviados por Cristo Jesus para testificar. Temos esse dever. O dever de, uma vez revigorados e restaurados pela presença de Deus, que nós desfrutamos no momento de culto, é testificarmos dessa vida àqueles que ainda não conhecem. Muitos ainda não reconhecem que Cristo Jesus ressuscitou, e por isso estão perdidos nos seus pecados. E o que é que nós devemos contar? O mesmo que eles contaram aqui. O que os discípulos contaram? Tudo o que lhes acontecera no caminho. O que aconteceu no caminho com eles? Cristo expôs as Escrituras. Tudo aquilo que nós precisamos anunciar está contido nas Escrituras Sagradas. Não precisamos acrescentar nada, nem tirar nada. Esse é o conteúdo que nós precisamos anunciar, precisamos proclamar. Toda a Escritura que fala sobre o nascimento de Cristo, seu ministério, sua morte, ressurreição, ascensão e governo, prometendo que ele voltará. Voltará para consumar todas as coisas. Então todas as suas promessas se cumprirão. Concluindo, irmãos, nós vimos que a doutrina da ressurreição é fundamental para a nossa fé cristã.
a ponto de Paulo dizer aos romanos que, sem confessarmos e crermos na doutrina da ressurreição, nós não podemos ser salvos. E o texto que nós lemos traz para nós valiosos ensinamentos a respeito da ressurreição de Cristo Jesus. Na passagem anterior, nós vimos apenas o anúncio de uma tumba vazia, mas agora o próprio Cristo está presente fisicamente, preparando os leitores de Lucas a que, quando entrassem em Atos, reconhecessem: Deus está presente em Cristo Jesus com a sua igreja. Mas a ressurreição também atesta algo muito importante: Cristo está vivo e governando. Ele entrou na sua glória. Ele está exaltado por Deus o Pai, e por isso ele garante que todas as suas promessas se cumprirão. Todas as vezes que nós vimos aqui na igreja, dia após dia do Senhor, nós celebramos um rei que está vivo. Por isso o autor aos Hebreus diz no capítulo 1, de 1 a 4, que havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome que todos eles. Cristo Jesus está exaltado, assentado à direita de Deus Pai. Ele governa todas as coisas. E é por isso que, quando nós celebramos a ressurreição de Cristo, nós fazemos algo que é totalmente contracultural no nosso tempo. As pessoas confiam nos seus deuses, nos seus ídolos, ignoram o governo de Deus sobre todas as coisas, pensam que podem viver sem Deus. Mas nós cremos em um Cristo que está reinando. E quando nós confessamos isso reunidos, nós estamos indo na contramão daquilo que o mundo pensa. Cristo está reinando, e mesmo que os povos pensem que podem viver sem Deus, podem viver sem se submeter ao ungido do Senhor, Ele está reinando. E Ele retornará. Retornará para sujeitar todos os seus inimigos aos seus pés. Mas observem também, irmãos, que o texto nos traz um tom até mesmo litúrgico. É como se fosse um grande culto que havia acontecido com os discípulos aqui no caminho de Emaús. Em primeiro lugar, Deus vem até eles. Não são eles que buscam ao Senhor. Da mesma forma, no culto, não somos nós que buscamos o Senhor, mas é o Senhor que se encontra conosco e nós respondemos à sua presença. Logo depois, Jesus expõe as Escrituras. Da mesma forma como no culto nós expomos as Escrituras, logo depois, Jesus revela a sua presença em uma refeição. Nós também depois participamos de uma refeição com o próprio Cristo Jesus. E por fim, Jesus desaparece da sua presença física, mas Ele envia aqueles discípulos a testificar da sua palavra. E nós igualmente, terminado o culto, somos enviados por Deus para cumprir a nossa missão neste mundo. Tudo isso, sabedores de que Cristo está presente na vida e na comunhão da igreja. Ainda que ausente em carne, Cristo se faz verdadeiramente presente a nós e visível a nós pela sua palavra e pelo sacramento. Essa é a forma que Ele escolheu para se revelar a nós neste momento. E nós esperamos, de fato, o dia em que veremos fisicamente a Cristo Jesus com os nossos olhos. Mas enquanto esse dia não chega, nós somos chamados a participar do sacramento da ceia, a ouvirmos a palavra de Deus. E assim, temos um antegozo daquilo que nós seremos na eternidade. Por isso nós devemos ter o mesmo desejo que aqueles gregos tiveram em João capítulo 12. Queremos ver Jesus. Mas talvez hoje você não veja Jesus por esses meios. Talvez você ouça a palavra de Deus, não veja Cristo Jesus sendo revelado a você. Talvez você observe e veja aqui apenas pão e vinho. Não entenda nada além de meros símbolos. Mas por essa razão você precisa ter seus olhos abertos pelo Pai. É apenas o Senhor que pode abrir os olhos espirituais da sua alma para que você veja a Cristo Jesus revelado. Nosso estado normal é como dessas mulheres ou como desses discípulos. Olhos cerrados para entender as realidades espirituais. Mas peça a Deus que abra os olhos do seu coração para que você também veja a Jesus. E por fim, o fato de que Cristo reina nos garante que nós também reinaremos com Ele. 1 Coríntios 15, verso 20 diz: de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Cristo é chamado de primícias. O que significa isso? São os primeiros frutos de muitos outros que virão. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Faremos parte do cumprimento de todas essas promessas. Mas até lá, caminharemos com Cristo ressurreto. Caminhar com Cristo ressurreto traz para nós sua companhia na tribulação, sua revelação nas Escrituras, sua presença na comunhão e sua força para a proclamação. Que Deus nos abençoe
e aplique a sua palavra ao nosso coração.